Opinião e debate com Ana Paula Machado. Realização Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções. No Opinião e Debate desta semana, nós conversamos com Vicente Donizete da Silva, professor de História do Cefet-MG, onde inclusive foi diretor por 2 gestões consecutivas, eleito pela comunidade escolar e mais recentemente, desde o último dia 5 de agosto, o Vicente assumiu a Secretaria Municipal de Educação. Ele é filiado, militante, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Araxá, e essa nova função significa também, politicamente, a participação oficialmente do Partido dos Trabalhadores na gestão municipal de Araxá. Então esse é o nosso bate-papo de hoje. Vicente, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Opinião e Debate. Prazer é todo meu. Bom, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a sua atividade acadêmica, te apresentar para os internautas, né? O Vicente é da área e assume a importante Secretaria Municipal de Educação. Fala um pouquinho sobre a sua vida como educador. Basicamente eu nasci dentro de uma sala de aula, né? Eu fui muito cedo adotado por um professor que durante toda a sua vida se dedicou à educação. Professor Nelson de Souza Gomes, né? E inúmeras instituições Brasil afora, o professor Nelson foi um dos protagonistas, se não o fundador, né? E aqui em Araxá ele teve um trabalho especial na época da fundação da Escola Estadual Vasco Santos, né? Junto com o Dr. Rogério Santos. Também foi professor da Escola de Comércio. E ele foi professor do Araceli de Paula, do Kleber, Juarez França. Essa geração desses personagens da história de Araxá passaram lá pelo banco, pela disciplina do professor Nelson. Então, basicamente, nós fomos criados dentro desse ambiente. Durante toda a minha vida, na minha formação no mundo profissional, eu tentei sempre fugir da área da educação. Eu nunca quis ser professor, não, porque eu via... Tem aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas a gente percebia o tanto que o professor é desvalorizado no Brasil, né? Especialmente quando se trata de salários, né? Tanto que hoje nós temos uma falta de professores no Brasil, professores especialistas, especialmente nas áreas das ciências exatas, né? Muito grande, uma defasagem muito grande, por causa justamente da desvalorização da carreira. Ao longo dos anos, os governos, não só os governos federais, os governos estaduais, os governos municipais, foram desvalorizando a carreira do professor, de forma que hoje nós temos um déficit aí em torno de, se fala em número de 60 mil, outros falam em termos de 200 mil, a gente não sabe bem isso, né? Quantitativo, mas na hora que você abre o concurso... anda virando uma raridade, né? Raridade, até porque não tem, né? O professor ganha salário mínimo. Motivação. Para ganhar salário mínimo, o camarada vai lá na faculdade, estudar, né, na universidade, se preparar, depois ir para a sala de aula. Mas aí você acabou seguindo o caminho do pai. Mas é a ironia do destino, né? A gente foi militando em outras áreas, no final, professor. De história, como fugir, professor de história, formado aqui pela faculdade nossa Araxá, naquele tempo era a FAF Araxá, né? Formei lá em história. Logo no ano seguinte eu prestei concurso para o Cefet, que de fato é uma das poucas instituições, além das universidades, né, que tem valorizado a carreira docente. E, graças a Deus, fui aprovado no concurso, estou lá já há quase 20 anos. Bom, e nos últimos anos, inclusive, você dirigiu a unidade de Araxá, né, Vicente? Essa experiência que a gente teve, né, junto com os candários, com as escolas, e não foram só escolas tradicionais, né? Nós vamos para escola de judô, escola de samba, a gente navegou assim, por uma série de outras modalidades escolares, né?
Então a gente sempre trabalhou com a questão da administração escolar também, da proposição na organização dos currículos, na normatização das instituições. E no Cefet, por exemplo, desde que cheguei eu me envolvi com todos os projetos, além da sala de aula, né? Eu sempre trabalhei com História e Filosofia naquela escola nos primeiros, segundos e terceiros anos. E também trabalhei em coordenação, nos projetos, nos colegiados, mais já no final pertencendo aos conselhos superiores do Cefet Minas Gerais. E até que nós, né, depois de 3 tentativas, nós fomos eleitos diretor da unidade, e a nossa proposta, uma proposta que logrou êxito, de forma que também fomos reconduzidos, né? E agora, terminado o segundo mandato, é permitido pelo regulamento apenas 2, né? 2 mandatos, e retornei à sala de aula, e essa sala que eu jamais abandonei. Mas retornei à sala de aula normalmente com todos os professores, meus colegas, né? Mas a partir de agora não vai dar para conciliar. E de repente me surge esse convite do prefeito municipal. Você já tinha alguma aspiração em ser secretário de Educação em Araxá? A gente tem sim. Claro que aquele que milita na vida política e milita na vida profissional, ele tem as aspirações. Quer dizer, a gente trabalhou, se informou para que a gente pudesse dar uma contribuição de relevância, né? E, pelo que a gente viu de educação no Brasil afora, a gente percebeu que precisa demais. Não só de investimento, mas como de carência, né, de infraestrutura, de valorização, de currículo. E o Brasil, nos últimos anos, no último governo, né, ele tem passado por o governo, a partir aí do presidente Lula, é um governo que focou na educação como um dos projetos de desenvolvimento para a nação, né? Não só outras questões, as questões econômicas, etc., da estabilidade, mas a educação foi um dos grandes focos do governo Lula e continua da presidenta Dilma. E aí nós temos que contribuir, já que a gente pertence a esse quadro partidário, nós temos que contribuir aquilo que puder, né? A minha pergunta é essa, né? Com esse desafio que já é a educação no país como um todo, né? Especificamente em Araxá, onde além dessa questão técnica, acontece a questão política. E você integra um governo que tem passado por momentos instáveis, por dificuldades políticas, né? Que busca aí resgatar a governabilidade, pelo menos nos próximos 2 anos. O porquê, né, de enfrentar esse desafio junto com a administração municipal? O que levou, na sua opinião, inclusive, me parece que você passou pelo crivo do Partido dos Trabalhadores, né, para ingressar no governo. Qual que é a proposta do PT e especificamente a sua? Quando nós fomos convidados, eu me senti muito honrado, né? Eu quero deixar esse testemunho sempre para a comunidade de Araxá, que me acolheu desde que aqui eu cheguei, no final dos anos 80, com muito carinho, com muita generosidade. Um povo muito generoso, muito hospitaleiro, né? E aqui eu casei, aqui eu tenho minhas filhas, né? Meus filhos. Você é meu natural filho, do Rio? né? Não, eu sou natural de Ibiá. De Ibiá? Mas o apelido é carioca. Morei muitos anos no Rio de Janeiro, e quando do Rio, que eu retornei para Araxá. E quando eu vim para Minas Gerais de volta, eu não escolhi o Ibiá, escolhi Araxá, mais oportunidades, né? Um espaço maior. E aqui eu fixei residência, e tem minha família aqui, é uma família araxaense. Eu me sinto um cidadão dessa cidade, justamente pelo tratamento que ela me dá. Já é honorário? Não, ainda não tive essa satisfação, não, mas o tempo cuida disso, né? Eu me senti muito honrado, mas eu disse ao prefeito e à sua assessoria que não dependia de mim, né? Se fosse por mim, eu aceitava com muito carinho. Mas antes de qualquer coisa, eu sou um membro filiado ao Partido dos Trabalhadores, militante do partido, né? Um nome que tem uma certa projeção dentro do partido pela própria história que a gente tem lá dentro construída, não só em Araxá, mas lá no Rio de Janeiro, né? Em Nova Friburgo, em Niterói, a gente militou bastante. E eu disse,
tem que passar pela questão do partido. E eu sei perfeitamente que o prefeito não, né, me busca, me honra com o nome, mas também quer o apoio político do Partido dos Trabalhadores, e dessa forma ele deve formalizar um pedido oficial à executiva do partido. A executiva do partido leva isso ao diretório, e o diretório faz um debate, né, convocado o diretório, faz um debate, e nesse debate a gente aprova a entrada no governo ou não. Né? Foi uma decisão difícil? Foi uma decisão difícil. Né? Foi votada? Foi votada, literalmente é votada. Tudo no PT é votado, né? Afinal de contas, a gente tem uma sede durante 365 dias por ano, né? Nos reunimos toda semana, toda terça-feira nós temos uma reunião, né? E não podíamos ficar no plano apenas do debate político, das conjunturas, e sem participar. E a tese que venceu no PT é justamente essa. Ora, num momento do Partido dos Trabalhadores vencer uma eleição majoritária, o nosso nome naturalmente estava à disposição para participar da Secretaria de Educação ou de outros que viesse a ser conveniente a questão. Né? Mas nesse momento, um governo que a gente se opôs durante muito tempo, que é o governo de Jeová, a gente hoje tem uma nova conjuntura política, os tempos são outros, né? A gente discutiu e entendeu que a tese vencedora foi de que não vai adiantar a gente ficar debatendo política se na hora que surge uma oportunidade da gente afirmar essas questões políticas que a gente tanto defende, a gente sai fora por questões ideológicas, né? E muito melhor seria se nós nos fizéssemos um acordo naquilo que temos em comum do que nas nossas diferenças. Então, o que pesou foi justamente essa tese de que nós estamos discutindo, nós nos sentimos aptos, então vamos participar efetivamente desse processo. O partido pós-votação vem coeso nessa decisão? Como é que é essa questão lá dentro do partido? O partido deve tem unidade? Deve, isso, porque é da história do Partido dos Trabalhadores, né? Quando, numa composição política, ele ter a fidelidade, essa fidelidade que nós pregamos enquanto partido, né? Nós pregamos sempre que o partido é um partido de gente fiel, né? Nós temos afinidades com projetos, não podemos abrir mão dessas afinidades, né? Dessa fidelidade partidária, muitas vezes criticadas, né? A grande mídia no Brasil hoje, essa mídia tradicional, diz que o Brasil não tem tradição de partido, né? Isso não é uma inverdade, né? Na verdade, eles têm todo o interesse em desqualificar a instituição partidária, né? Para que vire, naturalmente, esse grande comércio, que é a questão dos partidos. Né? Mas tem sim, o Brasil tem partidos políticos autênticos, né? Você vê aí, Partido Comunista Brasileiro, né? O Partido Comunista Brasileiro, partido que nasceu em 22, né? Passou a maioria da sua existência na clandestinidade, manteve dois. Vai dizer que isso não é partido político, é desqualificar a categoria dos políticos. Isso deve servir a alguém que não é a questão política. Né? Essa decisão passa por uma candidatura do PT? Uma candidatura em que sentido? A prefeito em 2016? O Partido dos Trabalhadores, historicamente, tem tido candidatos em todas as eleições. Né? Independentemente. Acho que uma eleição que a gente participou no governo do Antônio Leonardo é que nós não tivemos candidato próprio. Bastante sempre nós apresentamos, desde a criação do PT, desde 80, né, que o Partido dos Trabalhadores nasceu em Araxá, conforme nasceu no Brasil. Né? Vicente, partindo para a função de secretário na prática, como é que foi essa primeira semana? Eu estou, nesse primeiro momento, conhecendo a estrutura. E quero dizer para todos aqueles que nos assistem, né, que primeiramente eu teria que conhecer a rede, né? Quer dizer, onde estão as escolas, quem são os meus companheiros, qual é a estrutura da secretaria, então conhecer a casa, por assim dizer. Eu venho já de antemão dar um testemunho, não vi tudo ainda, estou começando, porque é uma rede muito grande, mas dar um testemunho de que nós temos um grupo de trabalhadoras e de trabalhadores na educação em Araxá
da maior qualidade, de um valor humano, de um valor acadêmico maravilhoso, né? Nos enche de orgulho. Eu fiquei extremamente orgulhoso em saber que eu pertenço a essa categoria de profissionais, né, da melhor espécie, e extremamente mal reconhecido, né? Às vezes mal reconhecido pela comunidade, mal reconhecido especialmente pelo poder público político, né? E Pela essa é classe uma política. realidade que você quer mudar, né? Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, você já anunciou 3 eixos importantes desse trabalho que você pretende fazer. Um deles é o servidor. Essa realidade é uma realidade que nós acordamos com o prefeito municipal, doutor Jeová, né? Foi acordado com ele. Doutor Jeová, nós aceitamos, né? O partido aceitou, o Cefet também aceitou, porque eu sou um funcionário público de dedicação exclusiva, né? Do Cefet Minas Gerais. O Cefet também autorizou a minha cessão à prefeitura. Então eu disse, doutor Jeová, nós vamos trabalhar em 2 eixos, em 3 eixos. Se você entender que é seu propósito, é seu interesse, dentro da sua gestão, que esses eixos sejam trabalhados, né, nós estamos aptos e prontos para agarrarmos com você naquilo que precisar, e naquilo que der e naquilo que vier. Que é, primeiramente, a valorização do servidor público, da educação, né? Nós temos que valorizar esse trabalhador. Não tem como esse trabalhador ganhar uma mixaria de salário e desempenhar a função com qualidade, conforme eles têm feito. Não é isso? Né? Conforme eles têm feito. Aqueles que, de alguma forma, criticam a educação em Araxá, a educação básica, fundamental, ele deve, antes de qualquer maneira, ir lá nos CMEIs, nos EMEIs, nas escolas infantis, né? Nas escolas municipais, fazer uma visita, agenda uma visita com a diretora, e vai ver lá o trabalho que é feito. E aí ele vai ter uma outra reflexão. E eu espero que a comunidade, fazendo isso, possa apoiar, né, qualquer projeto de natureza que venha valorizar o salário e a qualificação dos trabalhadores da educação do nosso município. E olha que a gente é um município rico, hein? O segundo eixo, a questão da infraestrutura física das nossas escolas, né? Eu dou aqui um testemunho de cidadão, agora não mais no secretário, né? Cidadão, que nós tivemos uma política extremamente equivocada naquilo que diz respeito à construção das nossas instituições de ensino. Extremamente equivocada. Para não dizer de um péssimo mau gosto e de um descompromisso descomunal com os nossos alunos, com os nossos pais, os nossos cidadãos. Eu estou dizendo isso, de certa forma, um tanto quanto indignado, de certa forma, um tanto quanto desabafando, né? Nós fizemos puxadinhos aqui, puxadinhos ali, para atender imediatismos, e não tratamos, né, de ouvir o grande conselho, o Conselho Municipal de Educação, ouvir a comunidade naquilo que nós devemos fazer, que é uma questão estrutural, questão para longo prazo. Nós temos que trabalhar na escola com garantia de bem-estar, não só do trabalhador, mas daquele que usa. Como eu vi recentemente o Pró-Infância inaugurado aqui em Araxá, o que mais me impressionou foi aquela estrutura, né? Eu falei, ainda comentei com a diretora Cida, né, que pena que as outras escolas de Araxá não têm essa estrutura, mas eu acredito que é o primeiro passo, né? Se depender do secretário, e acho que se depender do nosso acordo com o prefeito também, nós vamos fazer muitos pró-infâncias, né? Se o governo federal não puder, vamos tratar de fazer isso na prefeitura e tratar de fazer isso com a parceria com as nossas empresas. Eu, por exemplo, não vou deixar essas empresas de fora desse projeto de forma nenhuma. Afinal de contas, são grandes empresas de porte internacional, né? A nossa CBM, grande orgulho, né, da nossa cidade, a Vale Doce, esse orgulho nacional, né? Nós vamos atrás, nós vamos buscar parceria, mas não é parceria para fazer biblioteca no cantinho, não é para fazer escola para valer, né? Se Deus, eu sei que Deus vai nos ajudar, né? Prefeito muito sensível a isso, e a comunidade do nosso lado, nós temos em muito breve, nesse primeiro momento vamos trabalhar já agora com carreira, com ganho real para os nossos trabalhadores, mas nesse ano ainda fazer uma grande proposta
aprovado aí pelo Conselho Municipal de Educação, que está sendo agora reativado, né? Está sendo empossado esses dias. A gente vai trabalhar sob a sua orientação, sob a sua égide, porque afinal de contas os conselhos estão aí para isso, né? Para nos auxiliar. Nós somos trabalhadores da comunidade, nós temos que ouvir os conselhos, né? Os conselhos municipais. Então, a partir daí nós criamos um grande projeto, né? De escolas bem construídas, escolas que durem aí por uma demanda de 20, 30 anos, né? Conforme você vê aí, por exemplo, o Colégio Delfim Moreira. O Colégio Delfim Moreira há quantos anos não foi construído? Até hoje está lá. Perfeito. Não é? E o terceiro eixo? O terceiro eixo é a questão de currículo. Por quê? O que nós chamamos de currículo? Currículo é aquilo que você já tem nos parâmetros nacionais dos currículos, que aí é lei, né? Cumpre a lei, você tem as ciências, a sociedade, né? As linguagens, você trabalha essa relação, né? O início das linguagens, etc. Isso é questão do ensino fundamental. Mas nós queremos trabalhar com a escola integral. E na escola integral, você tem um tempo, né, maior para você trabalhar outras questões de eixos, eu diria eixos de cidadania, de comportamento, de meio ambiente, está aí o meio ambiente reclamando, né? De cultura, de arte, de esporte. Nós temos que trabalhar isso. Mas para tal nós temos que ter estrutura. Trabalhadores nós temos. Bons são. Trabalhadoras, né? A maioria são trabalhadoras, né? Professoras, os técnicos administrativos, uma maravilha. Agora nós precisamos de estrutura física e de um currículo. Mas tudo isso debatido com a comunidade. Nós não queremos impor nenhum projeto da secretaria, do prefeito, do estado, de que seja que for. Nós queremos construir um projeto, né, a partir desses eixos, construído dentro da comunidade acadêmica e da comunidade não acadêmica, que é aquela que dá o suporte a todos nós. Naquele momento nós temos que apresentar, aprovado pela comunidade acadêmica, comunidade da escola. Nós vamos levar isso à comunidade externa, né? Então fica aqui o nosso convite para o Vicente voltar a participar da Opinião e Debate assim que for definido, junto com o Conselho Municipal de Educação, esse planejamento, né, que ele pretende levar adiante na Secretaria de Educação. Vicente, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, um abraço fraterno a todos. Até a próxima quinta-feira com um novo programa Opinião e Debate. Participe conosco pelo Facebook e pelo clarim.net.br. Um grande abraço para vocês. Opinião e Debate, com Ana Paula Machado. Realização, Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções.